Excelentíssimas autoridades, senhoras e senhores, boa tarde. Durante o dia de hoje, tivemos o workshop dividido em 3 painéis. Foram eles: painel Robôs, Fake News, Junk News e Big Data. Desafios da Justiça Eleitoral. Painel 2, como dar efetividade na velocidade exigida às decisões liminares. Painel 3, investigação digital e fiscalização. Procedimentos de investigação no ciberespaço e o aplicativo Pardal. Durante o período da manhã, ocorreu a oficina de identificação de problemas e, às 14 horas, a oficina de solução desses problemas. Os trabalhos das oficinas foram coordenados pelos facilitadores, doutores Diogo Reis, Daniel Falcão e Juliana Freitas. Pelos juízes auxiliares da propaganda deste tribunal, doutores Mário Cono, Paulo César Alves Sodré e Jackson Francisco Coleta Coutinho. E também pelos assessores, servidores deste tribunal, Antônio Henrique, Ângela, Breno, Carlos Luanga, Cristina, Darienzo, Eliane, Flávia, Franclânio, Francione, Gustavo, Isaqueu, Jaques, Luciano, Nair, Neuci, Salomão e o Weber. Neste momento, estamos aqui reunidos para o fechamento do workshop. Convidamos o Dr. Diogo Reis e o Dr. Mário Cono para o fechamento e apresentação dos resultados do painel 1. Eu acho que é melhor o de mão, viu? Acho que ficaria melhor. Os slides, né? Esses daqui, né? Que vão projetados, né? Deixa eu só... Bom, boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu acho que antes de apresentar o painel em si, um pouco do que a gente discutiu, eu havia combinado com o presidente, a gente tem um tempo um pouco para desenvolvimento, e eu queria tentar fazer o nosso fechamento a respeito dos procedimentos e um pouco do que a gente tentou trazer e como que a gente trabalhou em cima disso. Bom, como todos sabem, todos nós trabalhamos muito em prol desse evento, todos nós mesmos. Nós não tivemos plateia nesse evento, foi um evento de participação, um evento ativo, protagonista, e foi muito bom poder fazer parte disso em algum momento, previamente e durante o evento. Hoje a gente deixou para poder trabalhar em salas de uma forma coletiva. E eu queria falar um pouquinho da experiência que eu vi da sala onde eu estava. Talvez um pouco antes de falar do resultado, mas falar um pouco que eu tenho conversado com os colegas. E até uma forma de tentar fazer um fechamento geral antes da gente apresentar esses resultados aí em cada grupo. Mas o que eu tenho percebido, e que talvez a gente não consiga traduzir no produto, pelo menos não agora, é o envolvimento e o engajamento de cada um de vocês. A gente viu as salas altamente participativas. Eu conversei com todos os colegas que estavam em todas as salas, tomando esse compromisso como um compromisso de trabalho mesmo, né? Trabalhar em prol de soluções ou de buscar e de problematizar as coisas. Nós tivemos, eu posso falar isso no grupo 1, que eu tive muito mais presente do que os outros, mas nós tivemos discussões muito intensas e muito produtivas. Eu acho que, às vezes, a gente sempre se preocupa muito onde a gente chega, mas poucas vezes a gente para pensar o caminho que a gente percorreu. E com toda a sinceridade, eu trabalho com ensino há muitos anos e eu sei o quanto nós aprendemos com o caminho, muitas vezes muito mais do que com o local que a gente chega ou com o produto final. O que eu percebo desse caminho que foi percorrido é o quanto cada um se dedicou e discutiu e amadureceu, ainda que individualmente, diante do tema. Trouxe discussão casos concretos que tinham, experiências que já tinham ouvido falar, trouxe diversos fatos que a gente não consegue reduzir tudo isso em papel, não há sentido a gente reduzir tudo isso. Por quê? Porque o principal
é a conexão entre o pensamento e o processamento disso. Mas é claro que a gente tem um produto prático, um efeito prático, que são esses resultados que a gente vai apresentar agora. Mas eu não podia deixar e desprezar o que talvez esse caminho que nós percorremos juntos fez com que nós crescêssemos. Como eu disse outras vezes, eu trabalho com um tema específico da internet eleições há 6 anos. E muito específico mesmo, né? O tema de internet eleições, eu fui acompanhando a mudança da internet e tudo mais. E aqui eu vi coisas que eu nunca tinha pensado. De exemplos que eu não conhecia, que por onde eu ando e debato, também não apareceram. A verdade é que, talvez se a gente está falando de tecnologia, a principal vantagem dela é a conexão. E por alguma razão nós nos conectamos e pudemos aproveitar esse espaço aí. Então eu queria realmente agradecer, eu acho que esse é um ponto fundamental de compartilhamento de experiência. Eu acho que em nenhum momento eu vou conseguir traduzir toda essa alegria do percurso que nós fizemos juntos, porque nós temos produtos práticos, eu vou apresentar esses produtos, mas nós temos um percurso que é algo maior do que o produto em si. Então eu acho que vale a pena começar por aí, eu acho que a gente precisava tocar um pouco dessa energia que, de alguma maneira, foi aplicada nesses encontros aqui. Eu digo, inclusive, nesse primeiro grupo, nós tivemos com bastante colegas, né? A gente estava com uma sala bem cheia. E a dificuldade de ter muitas pessoas para poder falar sobre um tema se transformou, de alguma maneira, também na facilidade das pessoas se conectarem e da gente poder apresentar alguns desafios ali. Então, foi um dia muito produtivo, que me parece que essas relações e a forma que cada um tratou o tema e cuidado que tratou o tema fez com que a gente saísse maior do que quando a gente entrou. Que a gente pudesse sair pensando e conhecendo mais os temas que são que desafiam a gente. Então é um pouco disso que eu queria colocar, só porque às vezes a gente se preocupa muito, às vezes só com o resultado, e esquece que boa parte do resultado está no caminho que a gente percorreu. Vocês estão super de parabéns, eu estou muito feliz com cada um de vocês, porque é um desprendimento compartilhar a sua experiência e ouvir o outro. Nós tivemos na sala pessoas com muitos anos de experiência numa área, outros com pouco tempo de experiência, outros com muitos anos de experiência numa outra área que não tinha nada a ver com aquela área de julgador, mas todos imbuídos do mesmo propósito. E isso mostra uma cooperação, uma fraternidade exemplar. Isso é muito bom. Eu acho que se pode dizer, do primeiro ponto que a gente pode ganhar, é perceber que trabalhar junto, e trabalhar com pessoas diferentes, e nas adversidades, como, por exemplo, um número grande de pessoas heterogêneas, e a gente conseguir fazer disso um aprendizado. Então, acho que foi muito legal, e em especial, particularmente, eu aprendi muito com isso, então não tem como passar para o produto sem fazer um agradecimento específico a vocês nisso. Mas vamos lá, para a gente poder fechar, afinal, tudo precisa ser produzido, a gente precisa ser objetivo e tentar traçar esse espaço. Eu tive a honra de dividir o painel do Dr. Mário Kono, onde a gente trabalhou junto lá, e tentando coordenar e organizar um pouco as ideias. Mas todos trabalharam muito nessas ideias. Não há nenhuma ideia de uma pessoa só, nenhuma. Nós fizemos votação em cada diretriz, como que a gente conduziu lá? Falar um pouquinho de como que foi a metodologia. Porque no início a gente tem uma ideia geral, só que cada grupo tinha total autonomia para fazer o que acha que funcionaria melhor ali. Como nós estávamos um número grande de pessoas, a gente dividiu um pouco os nossos temas em eixos. E a gente dedicou o primeiro eixo, que a base era fake news, mas o primeiro eixo, na conceituação ou definição de fake news. A gente falou, a gente precisa partir de um lugar. E desse lugar é um lugar comum para que a gente possa depois encontrar alguns resultados. Foi uma discussão que durou 1 hora, onde eu fui colhendo, e junto com a ajuda do Pablo, que foi digitando, do Dr. Mário Kono, que me ajudou a conduzir e tudo mais, a opinião de vários colegas, opiniões convergentes e divergentes. Até que a gente começou a encontrar uma virada dessa primeira diretriz, vamos dizer assim, qual o conceito de fake news, comparando especificamente com a própria normativa. Eu falei, só por curiosidade, na França,
há uma comissão que está trabalhando fake news. Eu não sei se vocês acompanharam a eleição do Macron, que teve uma eleição muito complicada a respeito desse tema. E aí, como uma das bandeiras, ele montou uma comissão de notáveis, que hoje é composta por 40 pessoas, de áreas diferentes, onde eles estão reunidos já há meses, e ninguém saiu com o conceito de fake news. Eu não tinha ideia de que a gente entrasse aqui e saía, bateu o martelo e sabe tudo que é fake news. A gente queria era ser prático, utilitário. E foi assim que a gente tentou trazer um conceito para que a gente pudesse aplicar ou tentar entender o que é fake news. A gente estava muito discutindo abstratamente o que é fake news, até uma hora que um dos colegas acabou apontando e falando o seguinte: olha, peraí, mas a lei não traz fake news. Em nenhum momento a norma fala em fake news. A gente não pode aplicar uma norma que nem existe, mas há uma realidade. E como ajustar entre uma coisa e outra? E a gente começou a perceber a volatilidade do conceito. A abstração do conceito, a ideia de um conceito indeterminado, um guarda-chuva, onde cabem vários outros tipos. E a gente falou, ó, sejamos práticos, como que a gente vai enquadrar, ou, se for o caso, punir, ou desenvolver, enfim, a respeito da fake news. E a gente começou a identificar e a gente chegou num conceito. Eu não sei se está projetando ou não. Ah, está aqui? Ah, obrigado. Ah, claro, ótimo, tá? Não, ótimo. Bom, já está tocando lá. Antes de prosseguir, eu também queria fazer um agradecimento ao Diogo Cruvinel. Por favor, Diogo, junte-se a nós. Quando chamou o Diogo Cruvinel, também trabalhou nesse grupo, porque como a gente tinha todo esse desafio, eu acabei solicitando reforços do Xará, porque aí é a vantagem, né? Porque se o negócio deu errado, eu vou falar a culpa é do Diogo. Eu posso falar que foi ele, não foi eu, que é o Diogo Cruvinel, eu sou o Diogo Reis. E aí foi um pouco estratégico aí para tentar escapar. Mas, e a gente ia nomear um relator, o doutor Mário Colo, falou, não, já vai lá e traz você mesmo as questões. E aí eu falei, bom, então já vou colocando. E depois eu chamo... Foi uma votação democrática. Unânime. Pois é, foi democrático e unânime. Ele falou, não, é ele, acabou, e pronto, acabou, tudo tá feito. Mas a ideia era só para poder apresentar um pouco e para a gente poder dividir aqui uma das ideias, ou talvez as diretrizes. Aqui está um resumo um pouco desse caminho que eu falei, né? A gente fez algumas rodadas de discussão. A gente fez uma primeira rodada, que durou aproximadamente 1 hora, cujo eixo foi justamente a busca da conceituação de fake news. Algumas questões surgiram, por exemplo, o que é fake news, quais os seus contornos, como identificar uma fake news. E aí a gente depois passou a discutir muito, levantando esses pontos controversos, e na hora do consenso a gente chegou a uma conclusão da volatilidade, o que eu acabei de explicar. O quanto esse conceito é volátil e conectado ao caso concreto. E a dificuldade de conceituá-lo, ao menos em abstrato, com o risco da gente criar um tipo normativo que não existe, ou a gente criar algo que não teria fundamento nenhum em nenhum lugar. Mas a gente entendeu que, diante da análise de casos práticos e a prévia experiência dos participantes, e especificamente isso, a normatização brasileira não socorre do termo fake news, e que seus múltiplos conceitos e enquadramentos se referem às questões positivadas pelas normas. A gente encontrou que, na verdade, fake news é um grande guarda-chuva, que cabe vários tipos normativos que a gente já enfrenta no dia a dia. Ora é no cenário digital, no ciberespaço, ora é fora do cenário digital, é no mundo real, mas a verdade é que, se para mim, eu que nunca julguei nada, além dos alunos, as notas deles, e vamos ser sinceros, sempre tem alguém que não gosta muito disso e tudo mais, mas a verdade é que eu não sei como aplicar o sabidamente inverídico. Talvez agora vocês fazem isso e já fazem. E eu falei, então por que a gente precisa tratar a fake news como se fosse algo que a gente nunca enfrentou? E aí a gente começou a perceber que a fake news ela acaba sendo esse guarda-chuva e um composto de vários outros tipos que a gente já tem. O que muda é o cenário. E como a população e a mídia vem tratando tudo como fake news, esse conceito tão aberto, polissêmico, faz com que fique ainda mais confusa a sua aplicação. E o que nós precisamos fazer, com toda sinceridade, é aplicar
não é, apenas refletir. Isso é maravilhoso, em especial no meu campo, no campo da academia. Mas no dia a dia, num processo eleitoral tão curto e tão demandado, não dá para ficar viajando, pensando muita coisa, e a gente precisa ser prático. E nessa tentativa de ser prática, a gente percebeu isso, que, olha, que na verdade, para a sua aplicação, o importante é encontrar esse enquadramento concreto, onde a gente chegou em algumas questões que a gente conseguiu resumir nessa diretriz aí que eu queria apresentar para vocês. Ela diz assim, ó, fake news é um conceito incerto e polissêmico, cuja utilização cotidiana em vários países vem tomando contornos diversos e plurais, a ponto de gerar mais confusão sobre sua compreensão e aplicação. Entretanto, para fins de aplicação na prática eleitoral, seu conceito não é indispensável, já que a normatização trata especificamente do fato ou notícia sabidamente verídica e pontualmente de várias situações que cotidianamente estão sob o conceito de fake news. Eu brinquei, eu falei assim, poxa, como que a gente vai apresentar um conceito que é um não conceito? Mas a grande estratégia foi ser prático e ser útil. Como que a gente poderia, talvez, compartilhar com colegas que desenvolvem essa atividade que é tão importante para a justiça eleitoral e para a democracia, criando uma norma que não existe, né? Ou o que justificaria essa criação? Eu acho que a grande vantagem dessa diretriz é a revelação, é perceber que fake news é uma palavra nova, na moda, que enquadra muitos conceitos antigos, mas num cenário muito novo. Que a atividade concreta e a sua análise e decisão diante do concreto, ela é fundamental para o seu enquadramento, como é dizer o que é sabidamente inverídico. Então, essa acabou ficando como nossa primeira diretriz lá, especificamente diante do tema. Depois, a gente fez uma outra rodada de discussão. A gente discutiu coletivamente, só que sobre o outro eixo, o eixo da prevenção. Primeiro, a gente buscava como combater a fake news. E a gente começou a ver, e refletindo um pouco sobre as nossas conversas que a gente teve nesse evento aqui. Como, por exemplo, a gente conversou com o Renato Leite, por exemplo, que mostrou, não sei se vocês lembram, aquela página que era do Orkut, do Barrichello. Aí falava assim, ó, tira a primeira página, Barrichello, não sei o quê, eu te odeio, coisa assim. Aí a segunda página, apaga que eu faço outra. E a terceira e quarta, provavelmente, apaga que eu faço outra. E a gente realmente pensou um pouco nisso, falando assim, bom, como combater isso? Lógico que a gente tem alguns meios específicos diante dos casos concretos, como a questão do sabidamente verídico, injúria, os crimes contra a honra de uma forma geral. Mas a gente se convenceu e começou a discutir muito que a prevenção ela aparece ali como um remédio e um dos papéis da própria justiça eleitoral. E a gente resolveu dedicar esse eixo à prevenção. Quais questões surgiram nessa discussão? Surgiram questões como convencer a população a se engajar e fiscalizar o que é verdadeiro ou falso, partindo daquela premissa que o usuário é responsável também pela internet, pensando que fake news é uma espécie de poluição, em que, de alguma maneira, todos nós somos responsáveis. Outra... Claro, por favor, fica à vontade. Foi bem trabalhada essa questão da prevenção, porque nós entendemos, isso, Paulo Nós é o grupo todo entendeu, da importância da conscientização do eleitorado naquilo que ele vai, naquele candidato que ele vai escolher e de que forma. Você trabalhar muito a questão da repressão e você trabalhar também o caso em concreto, ficava difícil nesse momento, porque primeiro realmente vai depender de cada caso você analisar o que é fake news, dependendo do conceito subjetivo daquele que irá jogar. Então vai ser a ele que vai competir analisar se é uma mentira ou se não é. E da mesma forma, como nós não conseguimos barrar essa mídia que cada vez mais se agiganta e se aproxima o mundo todo, nós temos que trabalhar as pessoas para se preparar a isso que vem enfrentar. É como trabalharmos a criminalidade achando que você vai conseguir resolver tudo através da penalização quando você não trabalha a sociedade para que ela não chegue ao crime. Quando nós tentamos impedir a chegada da droga até os nossos jovens, ao invés de trabalhar os nossos jovens para que não aceitem e não cheguem às drogas.
E aí nós entendemos que é muito mais produtivo, com resultados mais eficazes, se nós trabalharmos essa conscientização do eleitorado. Por isso que foi bem trabalhada essa questão e escolhida, até porque o tempo era curto, a prevenção como tema principal. Perfeito, obrigado. Na prática, nós tivemos ali em torno de 2 horas líquidas, com muitas pessoas muito preparadas, mas para a gente poder encontrar consensos e de fato, essas questões tomaram bastante a nossa atenção. E aí acabou saindo algumas questões, como essa, como difundir as notícias que já sabem que são falsas ou que já foram julgadas como falsas, como responsabilizar o provedor e as demais empresas que atuam comercialmente no cenário digital, como fazer uma campanha mais efetiva nas redes sociais, num cenário em que não há privilégios de visibilidade do material publicado pelas assessorias de comunicação dos tribunais. Aqui, especificamente, se refere às redes sociais, privilegiar o conteúdo das relações pessoais e não da imprensa em si. Então, a gente está pensando como fazer frente a isso. E essas discussões acabaram gerando algumas diretrizes. As diretrizes que foram geradas foram mais do que essas que a gente está, mas a gente foi votando, algumas foram excluídas depois, numa última filtragem de composição com todo o grupo. Mas as que sobreviveram, de alguma maneira, além de nós mesmos, está aqui. Uma delas é uma proposição e é uma ideia de colaboração, né, que estava lá, que saiu justamente, especificamente nessa ideia de prevenção ao Tribunal Superior Eleitoral, para que invista mais recursos humanos e financeiros, fortalecendo uma rede de esclarecimentos para combater a desinformação do eleitorado. Uma ideia de buscar assim, mais esforço, mais investimento, não que não faça, mas para mostrar que a ideia e a questão da prevenção ela é fundamental e necessária. Só que a gente não parou isso só na ideia de propor ou pedir, mas uma ideia de fazer isso talvez de uma forma sistemática, gerando outras diretrizes como essa daqui. Sugerir também o engajamento do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais, o COPTREL, no apoio de iniciativas de difusão de esclarecimentos que colaboram com o combate da propagação das fake news. A gente também fazer essa distinção entre a criação da fake news e a sua difusão, a sua propagação, entendendo a necessidade de esforços coletivos em formato de rede mesmo, um esforço onde há um engajamento coletivo para poder combater aí essa difusão de fake news, entendendo que a informação combate a desinformação, entendendo que quanto mais informações a respeito dos temas, mais segurança e de alguma maneira dissipa essa poluição de falsidade que acaba circulando aí por todos os lugares. Sobretudo, a gente estava até comentando, a gente olhou muito numa ideia de mídias sociais, mas claro, todo mundo aqui usa meios de comunicação instantânea, como o próprio WhatsApp ou Telegram, e a gente tem especificamente aquela profusão. Então, a gente pensou muito numa ideia de montar fontes seguras de informação e que poderia colaborar para dissipar essa poluição, essa desinformação. Outra diretriz que a gente trouxe ainda nesse eixo, né, que a gente se concentrou nesses 2 principais eixos, numa ideia de conceituação e de eliminação do que é o que não é fake news, e numa ideia de prevenção de como produzir ou cuidar disso. E aí veio essa terceira diretriz, que é a formulação e intensificação de campanhas de conscientização dos eleitores por parte dos tribunais eleitorais, buscando o engajamento de mais atores na difusão desse material, sobretudo com a adoção de parcerias estratégicas com a imprensa e empresas que atuam com mídias sociais. É perceber que a gente está inserido nesse contexto e que sozinho não se resolve um problema de desinformação, precisando fazer a conexão com com outros atores desse cenário. A gente, inclusive, pensou justamente, né, nessa ideia de parcerias estratégicas, de tentar, por meio de outros atores, alcançar ainda mais pessoas, tentando trazer mais segurança aí na difusão dessas informações que seriam as verdadeiras. Nessa parte foi bem discutido a questão da importância de cada um desses órgãos, chamados de mídias sociais, e que se abstêm de fazer essa parte realmente social. Então, acho que em campanhas de cada TRE, campanha do TSE, fazer uma coisa só, uma coalizão, trazer para o grupo Facebook, Twitter, WhatsApp, trazer a imprensa como um todo, para divulgar bem, massificar essa questão
do que vem a ser fake news, de que forma que você pode ser abalado por ela, de que forma isso pode mudar o país através daqueles que vocês elegem, seria uma atuação muito importante. E foi discutido também o quanto isso custaria, e vários notaram essa preocupação de não gastar dinheiro público em cima disso, já que existe uma responsabilidade sobre isso. Mas eu acredito, e também havia uma ideia sobre isso, de que chamando esses órgãos para compor junto com a Justiça Eleitoral, se consegue atingir melhores resultados. Então, essas empresas seriam principalmente essas mídias sociais e a imprensa como um todo, como um órgão de esclarecimento. Pois é, a gente discutiu bastante a ideia de checagem de fatos, do papel da imprensa nesse processo. A gente viu alguns exemplos, como especificamente as agências de fact-checking brasileiras que são credenciadas à Agência Internacional de Fact-Checking, como a Agência Aos Fatos, a Agência Pública e a própria Agência Lupa, que estava aí ontem, que são agências dedicadas e credenciadas nesse sistema internacional. E a gente pensou muito nessa ideia de buscar parceria para a verdade, para essa disseminação, onde apareceu muito nisso daí. Falou assim, poxa, mas a gente, mais do que dizer o que é, a gente tem que difundir isso cada vez mais. E essas parcerias, elas acabam aparecendo aqui, como talvez um dos fatores que a gente possa reconhecer a impossibilidade de fazer sozinho e a necessidade de se fazer coletivamente, se envolvendo mais pessoas na questão. E só para um pouco da dinâmica também, eu vou essas diretrizes e a ideia é que esse ponto de apresentação ele dura mais ou menos aí um torno dos 15 minutos. Eu comecei antes falando um pouco sobre o processo e a gente já está finalizando com a nossa a gente tinha, acho que tinha 4. Bons. Oi? Não, porque a gente fez uma discussão específica. Deixa eu tentar ver se a gente puxou. Eu também tinha na memória que eram 4. É que na verdade foram 4 com a primeira. E um foi fundido com o outro, exatamente. A gente teve votação de 6, uma foi fundida com a outra, e esse número 3 é só do eixo de prevenção. E não é do eixo de combate, que foi o eixo de conceito, que foi o primeiro. Então, está numerado separado. Tem a primeira lá, essa é a 4ª, na verdade, ela não estava com o mesmo número. Porque a gente colocou várias diretrizes e depois suprimiu. Então, aí foi fake news a minha parte, né? Não tem jeito de falar disso. Mas ela é um pouco aí desse esforço aí que a gente fez. Eu queria agradecer muito a todos os envolvidos no grupo, dizer que é um diálogo que se começa e isso não termina. A gente precisa trabalhar muito mais em cima disso. A gente tem um propósito, o presidente vai falar a respeito disso especificamente, mas é muito importante a gente estar unindo esses esforços. Eu acho que essa é a grande vantagem. E eu queria mais uma vez agradecer a todo mundo que veio, lógico, mas agora especialmente ao pessoal do Grupo 1, porque, enfim, produziram essas diretrizes e a gente discutiu muito. Nós discutimos termos, discutimos com muito cuidado isso daí. Para que a gente prossiga, eu queria convidar o professor Daniel Falcão. Eu não sei se eu posso fazer isso direto, ou você faria? Eu não sei, porque ela tinha me falado para eu já fazer direto. Pode ser? Pode ser? Por favor, professor Daniel Falcão. E o professor Daniel Falcão, se puder chamar a equipe e cuidar um pouco como que você gostaria de apresentar. Obrigado. Boa tarde a todos. Agora falando aqui diretamente a todos vocês, queria agradecer o desembargador presidente TRE Mato Grosso e o meu dileto amigo Diogo Reis pelo convite de poder estar aqui e poder ajudar, né, na preparação desse workshop. Eu queria chamar para participar aqui da apresentação do painel 2, desembargador Dr. Romero e o Dr. Paulo. Cadê o Dr. Paulo? Está aqui na frente.
é engraçado que mesmo com a metodologia explicada pelo Diogo no começo, e eu já conversei com a Juliana, cada um dos painéis teve uma interpretação da metodologia e cada um fez de um jeito, mas vai servir com os mesmos propósitos também. Então, como que nós trabalhamos no painel 2 hoje? Percebemos que todos os operadores do direito, todos os juristas que estavam aqui, tinham dificuldade com alguns termos utilizados pela TI, alguns termos jurídicos do direito digital e dificuldades operacionais de conseguir entender quais são os problemas que já enfrentamos ou que vamos vir a enfrentar, né? Por exemplo, uma das primeiras diretrizes, não sei se vai estar explícito aqui no PowerPoint, mas uma das primeiras diretrizes ontem vimos Twitter, Facebook e Google conversando conosco, trazendo informações para nós, tiramos dúvidas com eles, eles são fechados para algumas coisas, abertos para as outras, mas deram a cara a bater aqui, quer queira, quer não. Mas temos um mecanismo, né, um tipo de mecanismo absolutamente popular, né, até comentei no nosso painel, que qualquer pessoa que tem smartphone não ter WhatsApp é uma raridade. E nós ficamos com muita dificuldade de saber como lidar com o WhatsApp em vários aspectos, aspectos materiais e processuais. Diante do fato que, como dar efetividade na velocidade exigida das decisões liminares, também pensamos muito em questões processuais que possam vir a nos ajudar quando enfrentarmos esses problemas nos casos concretos que em breve surgirão nos escaninhos dos senhores ou na pastinhas lá nos PJs que os senhores vão enfrentar. Essa foi uma das primeiras diretrizes. E também, resumidamente, falando das diretrizes, pensamos também em celebrar ou aumentar ainda mais as já existentes cooperações entre órgãos brasileiros e, se possível, também órgãos internacionais. Por exemplo, uma das primeiras dificuldades, a gente vai ver daqui a pouco, é a respeito de postagens feitas no exterior. O que nós fazemos? Vamos depender do Itamaraty, que demora 2, 3 meses, vai mandar para o país tal, traduzir. Como é que nós vamos fazer diante da urgência de tirar esse conteúdo? Ou pressionemos os nossos colegas da Polícia Federal, do Itamaraty e da ABIN, por exemplo, para que isso seja mais acelerado. Isso foi bastante discutido lá no nosso grupo também. E passo a palavra para o doutor Romero. Aqui, o Diogo é um pouco centralizador, ele gosta de falar o tempo inteiro e ainda acumula funções. Ele é relator, facilitador, coordenador. Aqui a gente vai fazer uma espécie de ping-pong. Então, o doutor Romero fala, eu falo, o doutor Paulo fala também. Por favor. O Daniel, o doutor Paulo. Como sempre, as discussões foram intermináveis, né? Aliás, não terminaram. Não terminaram. As palavras-chave para o nosso grupo são medidas, decisões liminares, efetividade e velocidade. Por quê? Porque a nossa efetividade vai depender dessa velocidade. Nada adiantará a medida liminar na sua efetividade se ela não for cumprida dentro da velocidade necessária para dar essa efetividade. Bom, a primeira indagação: como dar efetividade na velocidade exigida e quais as possíveis medidas judiciais que poderiam ser aplicadas de forma a tornar eficiente e eficaz a decisão que visa coibir fake news advinda de provedor localizado no exterior e demais veiculações de propaganda irregular na internet. Isso é uma dificuldade muito grande, porque dentro do Brasil nós poderemos determinar, fora dele, como acionar esse provedor. Depois de muito debate, decidimos por sugerir ao TSE o estudo sobre a viabilidade técnica para a efetividade dessas medidas, bem como a inclusão em eventuais convênios com entidades no exterior. Entendemos que os TREs, isoladamente, não teriam condições de resolver esse problema. Se ele pode ser resolvido, terá que ser via concentração no TSE, para que convênios sejam realizados ou outras medidas sejam pensadas, e aí de ordem técnica, principalmente, para que, a partir daí,
nós possamos, nas nossas decisões, já implementar essas situações. É cabível, em ação inibitória de competência originária do TRE, determinar que se obste a repetição de veiculação da mesma mensagem de origem certa e com conteúdo falso? Qual é a ideia surgida no grupo? Da repetição das ações. A mesma, aquela situação que nós vimos no grupo anterior, do sujeito publicar a matéria, a gente manda retirar, ele publica de novo a mesma matéria. E aí nós vamos ficar repetindo isso. É possível uma decisão que já consiga obstar esse procedimento? Entendemos que sim, desde que haja que seja entre as mesmas partes e que se especifique na decisão que a reiteração da conduta reconhecida como ilícita está proibida e sujeita às penalidades previstas em lei. Então, o provedor já recebe essa notificação com essa diretriz. Terceiro item. Podem ser ajuizadas ações inibitórias por outros legitimados, além do Ministério Público, caso candidatos, partidos ou coligações? Entendemos que não, por falta de previsão, de ausência de previsão legal. Algumas das questões que estão aqui no nosso trabalho vão parecer óbvias para os senhores, mas por que nós a mantivemos da mesma forma? Porque uma das iniciativas que pensamos, como aqui a organização do TRE Mato Grosso, a coordenação do Diogo, é de que fizesse uma espécie de cartilha, com uma espécie de glossário, visando a que outros operadores do direito eleitoral, que não tenham tanta intimidade com a linguagem do direito eleitoral na internet, eleitores e afins, possam ter acesso a esse tipo de informação também. Então, os senhores já acostumados podem ver essa pergunta, mas isso aqui todo mundo sabe. O doutor Leandro, que é promotor, nos sugeriu, isso também está mais para frente, que nós nos preocupemos com, por exemplo, aquele advogado mais simples que não conhece nada de direito eleitoral, muito menos direito digital, e caiu na mão dele tratar desse assunto. Então, ao mesmo tempo que pegamos questões, abre aspas, cabeludas, também pensamos em questões mais simples que possam gerar dúvidas para aqueles que conhecem pouco direito eleitoral ou direito digital, mas permanecendo no nosso trabalho visando essa popularização do assunto. É possível a criação de um grupo de checadores, uma palavra talvez nova aí, né? Checadores seriam pessoas com experiência na internet para detectar essas falsas notícias em rede. Eles trabalhariam em rede para detectar essa notícia e os perfis falsos. Entendemos que sim, né? Há algumas sugestões, inclusive do TRE do Rio de Janeiro, parece, de que delegados de Polícia Federal e agentes outros de instituições diversas fossem convocados para fazer esse trabalho e já aí facilitar a nossa prevenção de atuação nesse sentido. Nesse caso, o desembargador, acho que ele já teve que ir embora. O desembargador Nicolau, do TRE do Rio de Janeiro, ele contou que lá no Rio de Janeiro já tem uma espécie de grupo de checagem preventiva visando já as eleições que se aproximam em 2018, com participação da Polícia Civil, da Polícia Federal, entre outros. Só complementando, inclusive no próprio TSE, nós temos um conselho consultivo da presidência, mas tem um grupo de trabalho formado por membros do Ministério Público Eleitoral, assessor do TSE e da Polícia Federal. A ideia é replicar isso, um paralelismo em todos os TREs. Quem seria o legitimado passivo em ações visando combater o conteúdo de mensagens veiculadas por meio de aplicativos de mensagens instantâneas? No caso, o WhatsApp. Quer dizer, essa é uma dificuldade que nós vamos nos deparar, né? O sujeito joga uma mensagem falsa, não se identifica e um possível pedido de liminar nesse sentido levaria essa indagação sobre a legitimação passiva. Entendemos o seguinte: o autor da mensagem, para os efeitos de responsabilização, e o provedor, para a obrigação de fazer consistente na retirada do conteúdo, né? A diretriz é tratar de forma mais aprofundada as questões relacionadas a aplicativos e mensagens. Porque o que é que vai acontecer? O sujeito joga uma mensagem falsa,
não se identifica, nós não conseguimos identificá-lo e aí a mensagem ficaria. Deve ser acionado o provedor para que retire a mensagem e depois se aprofunda na pesquisa da localização do autor dessa mensagem. Reiterando o que eu tratei aqui no começo, acho que foi geral no nosso grupo, no painel 2, a dificuldade em entender o mecanismo, tanto em tecnologia de informação como juridicamente, do WhatsApp ou do Telegram, por exemplo, ou seja, aplicativos de mensagem instantânea que são absolutamente fácil de você mandar qualquer coisa, recebe um meme, recebe uma mensagem, com 2 cliques você já manda isso vai se espalhando por grupos, ou seja, uma mensagem que você manda para um grupo de 250 pessoas, você já divulgou para 250 pessoas e aí vira uma cadeia em progressão geométrica dessa forma, virou uma diretriz nossa no sentido de temos que aprender e procurar espalhar o conhecimento para lidarmos com aplicativos de mensagem instantânea. Parou. Sim. Seis aqui no meio. É possível a combinação de astrientes contra provedor de conteúdo que não faz parte da relação processual? Quer dizer, nós poderíamos fixar astrientes como forma de obrigar a retirada do conteúdo? A resposta foi sim, e o amparo legal é o artigo 19 da Lei 12.965 de 2014, que já responsabiliza civilmente o provedor quando não obedece à ordem judicial nesse sentido, tá certo? Além do próprio CPC conjugados para a aplicação desse dispositivo. Há uma previsão de capacitação de promotores e advogados, porque isso vai representar para nós também uma dificuldade muito grande, aquela que o professor falava, no sentido de que advogados desavisados entrassem com todo e qualquer tipo de medida liminar, e isso dificulta até o julgamento, né? Nós estamos acostumados com isso, principalmente com pedidos genéricos. Eu disse, senhor, pedido genérico não deve receber decisões genéricas, deve receber despacho no sentido de que a petição seja emendada para que o pedido seja especificado, né? Só um complementando, para que não pareça assim uma coisa teratológica, na verdade, a Escola Judiciária Eleitoral do TSE, bem como as demais escolas de todos os TREs, já tem uma orientação nos seus estatutos constitutivos de fazer um trabalho em parceria para capacitar não só os membros do Judiciário, os seus próprios servidores, mas também os operadores de direito externo, membros do Ministério Público e da OAB. Porém, só para ressaltar e para reforçar, porque nem sempre aliás, as escolas nem todas estão parametrizadas, estão no mesmo pé de igualdade. Então, era um reforço para que o TSE dê uma olhada com maior atenção isso, e principalmente em período eleitoral. É só um reforço. Pronto. Então, a sugestão é essa mesmo. A EJA do TSE, em parceria com as EJAs regionais, uma rede de capacitação sobre propaganda eleitoral na internet, com a participação das escolas, né, da advocacia e do Ministério Público, especificamente visando as eleições de 1918. E as perguntas não respondidas. Uma infinidade, e que nós vamos lançar apenas com um rápido comentário. É possível a criação de um cadastro oficial de conteúdos e de emissores de fake news a ser divulgado pelos provedores de conteúdo? Quer dizer, a partir do momento que a notícia fosse identificada como falsa, ela seria colocada num cadastro. Da mesma forma, identificado o seu emissor, ele iria para esse cadastro. Isso aí gera uma série de dúvidas, né, até de responsabilidade civil, porque depois, se for provado que a medida é verdadeira, a notícia é verdadeira, quem responderia e tal? Bom, depois do final do painel 2, o doutor Leandro veio falar comigo, não sei se ele está aí agora, está lá no fundo, e comentou o seguinte, se poderia ser feito uma espécie de banco de dados interno de fake news, ou seja, só para membros da magistratura, do MP, e não um banco de dados externo que o público teria acesso. Aí nós teríamos que pensar, não a questão da viabilidade, mas a questão do resultado que isso poderia levar só para nós mesmo, não é?
Para fins do artigo 8º da Resolução TSE, número 2345717, qual o significado da expressão meio eletrônico para fins de citação e intimação? Qual é a dúvida aí? Dúvida nenhuma com relação à possibilidade de se utilizar os meios eletrônicos para intimação e citação. Agora, como fazer isso, por exemplo, para os provedores? Determinar que eles venham para um cadastro e aí poder ser feita essa intimação e essa citação para dar mais agilidade? Fazer essa citação e essa intimação sem que eles estejam cadastrados, isso vai dar efetividade a essa regularidade a essa citação, essa notificação, para que ele cumpra a decisão ou não? Não? Uma indagação que não notadamente aí em relação ao WhatsApp e aplicativos semelhantes como o Telegram. Como é que faz isso, né? Então, essa referência ali específica de meio eletrônico aplica-se também ao WhatsApp, né? Essa é a indagação, se nós poderíamos, por analogia, por extensão, aplicar isso para o WhatsApp. No sentido de receber, um candidato receber uma citação, uma intimação pelo WhatsApp dele. Pelo WhatsApp dele, né? Pode continuar, doutor. Vamos lá. Como obter o resto do arquivo ilícito propagado pelo aplicativo de mensagens instantâneas? Uma dificuldade grande, porque qual é a diferença aí entre o hash e a URL? Né? O URL é a página, mas o hash é o conteúdo em si, né? Que vai para uma nuvem e ele vai ficar lá. Aí diz, não, a URL é essa aí, tira essa página. Ele tira a página e o conteúdo fica lá. E pode ser repetitivo. Então, como obter esse hash também foi uma discussão que, por viabilidade técnica de se definir como isso poderia acontecer, não foi dada solução, não chegamos a ela. Como controlar a veiculação de fake news e propaganda eleitoral irregular realizada pelos cabos eleitorais virtuais, bem como eventual direito de resposta? É o que vai acontecer, na verdade, né? Você vai contratar inúmeras pessoas para ficar aí jogando notícias à torto e à direito. Como se fazer esse controle? Ou pessoas ou robôs. Ou robôs, né? Que é mais efetivo ainda. Também não chegamos a esse ponto para responder. Mas fica a indagação e fica o questionamento para ser pensado. É possível padronizar dispositivos e decisões judiciais no PJE? A padronização da decisão para dar maior velocidade às nossas decisões, tá certo? Discute-se, não é? E verifica-se, como fizemos na própria discussão lá no grupo, chegamos a determinadas situações, como lá o artigo 19, não, a aplicação do dispositivo é esse aqui. Isso já ficar no PJE e a gente poder remeter essas notificações já com essas fundamentações. Então, só para complementar, ontem o professor Diego Cruvinel colocou aqui um exemplo muito bom, que nós queríamos até debater, não teve tempo, a questão do formulário eletrônico, para facilitar, porque a nossa temática era como dar efetividade às decisões judiciais. Então, se nós conseguirmos criar um formulário eletrônico, seja com PJE ou sem PJE, como fazer isso diretamente entre o TSE, um protocolo com os provedores, para que a adesão seja cumprida imediatamente, né? Utilizando o próprio sistema do PJE. Esses meios eletrônicos de citação e intimação se aplicam a outras pessoas que não sejam partidos políticos, coligações ou candidatos, justamente os provedores, e eventualmente a terceiros. Como obstar a republicação por novos usuários de conteúdo similar considerado ilícito? O conteúdo foi considerado ilícito, foi mandado retirar e ele é republicado por outros usuários. Também foi uma discussão a que nós não chegamos a um desiderato. Como fazer um passo a passo para a identificação dos responsáveis pela veiculação da mensagem combatida? Vimos também do primeiro bloco que há uma preocupação, né, com a identificação do responsável. Então, criar mecanismos para que facilite essa identificação. Como fazer essa identificação? Há possibilidade de aplicação de sanção, além das já previstas no artigo 12 da Lei 12.965, aos provedores de aplicação e de conexão
pelo não cumprimento das decisões judiciais em matéria de propaganda eleitoral. Nós poderíamos sancioná-los, além dessas já previstas no artigo 12, também não chegou à discussão. É possível a aplicação do artigo 246, parágrafo 1º do CPC ao processo eleitoral. Caso positivo, é possível aplicar sanção pelo descumprimento. Essa é uma indagação que é uma consequência de cima, né? Da aplicação das diversas sanções do Código de Processo ao processo eleitoral, tendo em vista o não cumprimento da decisão para torná-la efetiva. Nesse caso aqui, a resolução do TSE que trata da aplicação do novo CPC é absolutamente silente. Então, restou essa dúvida a nós no painel 2. A decisão judicial poderá conter, em sua parte dispositiva, não só a menção ao URL da página combatida, mas também a extensão do comando para que todo e qualquer URL dentro do conteúdo tem uma indagação que se reporta à anterior. Quer dizer, já se poderia dizer na decisão, olha, eu estou mandando que essa página que está na URL seja retirada e qualquer outra que tenha o mesmo conteúdo em outras URLs também sejam retiradas da extensão à decisão. Algum comentário? Não. Os interessados deverão propor uma representação para cada URL ou se poderá fazer coletivamente. Uma indagação muito importante também, não é? As partes poderão informar na representação de origem a existência de nova URL. Ele está atacando aquele, mas diz, olha, é possível que tenha outras URLs com esse mesmo significado, ou com conteúdos similares, porque às vezes a gente muda uma vírgula e dá uma conotação totalmente diferente e já dizer, olha, essa também tem essa situação. São todas indagações importantes. Pois não. Só nesse caso aqui foi dado exemplo, agora não lembro por quem do nosso painel, de um vídeo de 1 minuto. E aí pediram para retirar. Aí republicaram o vídeo com uma pequena diminuição de 2 segundos. 2 segundos no tempo. Só. É o mesmo vídeo? Aí ficou essa indagação, por isso que gerou essa pergunta. Os tribunais regionais eleitorais estão preparados para dar suporte ao cumprimento das decisões judiciais nas redes sociais. Exemplo, acesso às redes sociais para verificação da mensagem, velocidade de conexão adequada para averiguar vídeos e fotos. Nós temos essa capacitação técnica para isso. Também foi uma matéria que não teve, inclusive, maiores discussões, só a propositura. Pode o TSE impor o cadastramento do seu endereço eletrônico para os efeitos de citação e intimação? É aquela situação. Nós poderíamos fazer isso ou não? Então, foram essas as 22 questões que chegamos. A maioria, ela deixa a interrogação, né, para ser discutida, né, como sempre na Justiça Eleitoral. Né? Parece simples, a legislação é tão direta que a gente diz, mas isso aqui é muito simples. Quando vai aplicar, aí vem as dificuldades. Por mim... Obrigado, desembargador. Olha, dizem que o que muda o mundo são as perguntas, não as respostas. Então, nós já demos nossa contribuição aqui. Mas isso demonstra... nós dividimos metodologicamente o primeiro tempo para fazer as perguntas e não foi possível responder a segunda pergunta, né, a parte final. E só dizer que, para mim, trabalhar como coordenador foi facilitado pela qualidade do nosso desculpa a redundância, facilitador, doutor Daniel, e que com eu dividi a coordenação, o doutor desembargador Romero como relator e a qualidade dos debates, e eu tive que fazer o papel chato de cortar a palavra, não, reduzir e tal, fazer aquela moderação e aqui fazer um registro aos nossos assessores excelentes, fantásticos, que contribuíram de forma sobremaneira para que os trabalhos fossem concluídos. Obrigado pelo trabalho de vocês no grupo. Doutor. Agradeço a todos que participaram, houve muitas participações, quase todo mundo fez alguma pergunta, alguma observação, alguma sugestão.
Doutor Romero aceitou a relatoria de bom grado. Doutor Paulo também aqui nos ajudou na coordenação. Queria agradecer aos servidores do TRE Mato Grosso em nome do Jax. Jax ficou ao lado do relator, anotando tudo, mas o agradecimento se estende a todos. Mais uma vez, obrigado a todos que puderam participar. Obrigado ao TRE Mato Grosso por ter disponibilizado espaço, o tempo dos senhores. E aqui aproveito para agradecer também a Juliana e o Diogo pelo convite, pelo trabalho. Foi muito importante para mim eu estar aqui e poder ajudar de alguma forma os senhores para que a Justiça Eleitoral faça um bom trabalho agora a partir de maio. Como o Daniel tanto falava, é maio que começa a vaquinha, então a partir de maio nós temos que estar de olho. Obrigado por tudo e passamos a palavra para o painel 3 para a doutora Juliana. Boa tarde, queridos. Primeiro eu quero parabenizar o Diogo pela concepção... Não, isso é com o Davi, por favor. Tudo é o Davi. Pela concepção dessa metodologia, muito interessante as discussões, muito interessantes as reflexões que foram trazidas. Eu, como o Daniel, sou bem democrática, e diferente do Diogo, nós vamos aqui dividir, né, as nossas funções. E foi deliberado entre nós, da coordenação. Eu estava como facilitadora, o Jackson como coordenador do painel, e o desembargador Davi será o nosso relator. O Luiz está aí? Venha para cá, meu querido. Luiz, ai de nós sem o Luiz. Venha para cá. Eu chamo o Luiz, mas quem é daqui conhece pelo sobrenome, é que eu não consegui decorar. É o Darienzo, mas eu prefiro por Luiz, já criei essa intimidade com ele. Luiz, então o Luiz estava conosco também na coordenação, tá? E quero já, desde esse momento, agradecer os assessores, o Weber e a Ângela, que nos auxiliaram demais. Bom, eu vou cuidar aqui de explicar a metodologia do nosso painel. Investigação digital e fiscalização, procedimentos de investigação no ciberespaço e ao aplicativo Pardal. Bom, inicialmente, para fomentar o debate, nós jogamos a seguinte indagação. Como é que os TREs, né, enfrentam o problema relacionado à fiscalização e eventual investigação? E cada regional se posicionou, e isso durou umas 2h30, mais ou menos, de debate, né? Eu, inclusive, peço desculpas aos colegas que estavam no grupo, porque eu atuei bem como advogada do diabo. A minha ideia aí era sempre provocá-los para que as reflexões fossem, na verdade, cada vez mais fomentadas mesmo. Depois dessa fase inicial, nós tentamos compilar algumas perguntas referentes ao nosso objeto de trabalho. E também nós fomos bastante incisivos lá na coordenação para que as perguntas fossem dirigidas e direcionadas ao nosso tema, porque vocês claramente perceberam que os 3 painéis têm total e absoluta conexão, tanto que o Jackson já vai dar um puxão de orelha nos outros painéis daqui a pouco, porque houve uma invasão de competência por aí. Né? E nós fomos, inclusive, muito rigorosos lá com no nosso painel. Não é. Tiramos algumas perguntas, não, isso aqui não é do nosso painel. Fomos chatos bem, né, nesse sentido. E aí nós terminamos, então, amanhã com essas perguntas, tentamos organizá-las, perguntas que surgiram do próprio grupo, perguntas, portanto, que instigavam e inquietavam o grupo. E é importante que fique claro aqui que o que vai ser apresentado não é manifestação do desembargador Davi, né, que ele vai fazer o relatório, ou minha, ou do Jackson. Não, é o trabalho do grupo que, eventualmente, né, nem mesmo o próprio desembargador concorda com o que está aqui. Isso pode acontecer, e é só para deixar isso claro. Por quê? Porque
em vários momentos, muitos pontos de discordância foram levantados, né? E aí, claro, é o que a maioria entende, o que a maioria pensa e considera. Aí nós terminamos, então, amanhã com esse ciclo de perguntas, organizamos na coordenação aquelas perguntas, enfatizo mais uma vez, para não haver invasão de competência, aquelas perguntas mais relacionadas, de fato, ao nosso tema. E aí nós começamos à tarde com aquela, né, ressaquinha, aquela coisa meio pesada já do almoço, mas conseguimos superar esse momento, já com um debate bem acalorado para respondermos essas perguntas. Claro, sempre com a necessidade de dirigir, né, os trabalhos e coordenar, de modo que muitas vezes nós todos, né, queríamos demorar mais, discutir mais, mas o tempo nós precisávamos correr em razão do tempo. Então, esse segundo momento já foi para tentar criar uma ideia coletiva, ainda que não necessariamente, repito, uniforme, comum, absoluta, mas coletiva, daquela maioria que estava ali no grupo, acerca do nosso tema, do nosso trabalho. Finalmente, nós conseguimos compilar, e aí também diferindo tanto da apresentação do Diogo como do Falcão, nós trouxemos apenas aquilo que nós pensamos como algumas diretrizes que poderiam, né, apenas sugestões mesmo, que poderiam ser adotadas e, eventualmente, inclusive, aperfeiçoadas para um futuro. Tá? Eu vou passar a palavra para o Jackson, depois para o Luiz. Boa tarde a todos. Nós pegamos, o Dr. Paulo, se o senhor teve um facilitador bom, é que você não viu a Juliana, viu? Essa aí, rapaz, muito boa. Foi um prazer trabalhar com você. Nós pegamos um tema totalmente atípico, que vai se tornar típico para nós. É um tema que a gente não domina, que é a investigação na área digital. Nós tivemos que aprender muito com os TIs que estavam lá, principalmente o nosso Luiz César, você entendeu? Na verdade. Mariane, isso não é verdade, Mariane. Verdade. Mas foi muito produtivo. Talvez a gente vai conseguir traduzir para vocês aqui acho que em 10 ou 11 diretrizes o que nós conseguimos extrair da nossa reunião. Lembrando que foi um debate, é difícil coordenar líderes, porque lá nós só tivemos pensadores da alta qualidade. Então, como que é difícil coordenar essa equipe? Mas, olha, foi maravilhoso. Agradeço a oportunidade, desembargador presidente. Obrigado à nossa equipe. E vou passar para... Não, vai começar. Vamos começar com o nosso tempo, tá? Não, ele vai falar da Deep Web. Ele vai falar da Deep. Então, já vou passar. Bem, pessoal, boa tarde, né? Estamos terminando a tarde de hoje, num evento que a gente já tem que parabenizar aí o nosso presidente, que está e representando todos os membros aí do TRE daqui do Mato Grosso, que é um sucesso, né? A gente vê sexta-feira, tá essa grupo todo aqui presente para ver os resultados de uma segunda análise do que já se discutiu ontem, já é uma vitória, né? Bem, no nosso painel, ele, como todos aqui, teve uma série de discussões, né? Como tratou muito de investigação, a gente teve logo aquela primeira situação da investigação por parte do TRE. Ou seja, seria uma atribuição do TRE investigar. O que seria uma investigação do TRE? E também o poder de polícia. Então, justamente por isso que vocês veem ali o primeiro item das nossas diretrizes, que seriam que o objetivo da investigação seria identificar a autoria e a materialidade do ilícito. Então, logo, isso não é uma atribuição do tribunal, né? A gente fez isso aí para cortar um pouco os debates e tentar focar um pouco mais no debate mesmo central do painel. Então, o outro ponto seria para verificar se seria possível, né, criar um repertório oficial com as fake news que já teriam sido identificadas como uma forma de conscientizar os atores políticos, sociedade, candidatos, partidos políticos, entre outros. Então, seria usar essa ferramenta do Pardal, que a gente está tendo pelo TSE, para ser um compilador de informações e de situações ilícitas que a gente vai verificar durante
as eleições de 2018. Só complementar, só essa parte Foi. sua, desculpa. Como o CNJ ele tem um banco de decisões de improbidade administrativa, onde você pode consultar a empresa se ela já teve uma decisão assim, nós extraímos uma ideia para que nós possamos criar um banco, para nós sabermos quais são as empresas de mídia social que reiteradamente veicula propaganda fake news. Entendeu? Isso facilitaria muito o trabalho das pesquisas, quando uma pessoa quer saber se ela se aquela fonte ela é verdadeira, não, ou se já teve condenação de veiculação de fake news. Isso aí era uma ideia que nós estamos sugerindo. É verdade, a gente sabe que notícia hoje em dia já tem o rótulo, né? Não precisa estar dizendo não. Pois bem, o outro ponto seria o terceiro, a terceira diretriz é que o papel da Justiça Eleitoral não seria um papel de investigação, exercendo, entretanto, um poder de polícia em qualquer espécie de propaganda eleitoral irregular, cabendo-lhe ainda encaminhar aos órgãos competentes, Ministério Público Federal ou Polícia Federal, para a devida investigação. Uma vez caracterizada fake news, é possível o juiz eleitoral determinar a retirada de seu conteúdo. Então, essa proposição aí, inclusive, ela já está na resolução do TSE desse ano sobre representações, que dá o poder do juiz da propaganda em agir de ofício e também agir enquanto provocado. Mas jamais é um papel de investigação. A gente houve a ação judicial, teve um debate também sobre a ação de investigação judicial eleitoral. O nome é investigação, mas não é uma investigação propriamente dita. A investigação seria por parte do Ministério Público e da Polícia Judiciária. O quarto ponto seria que não há nos tribunais órgão de competência administrativa pela investigação judicial. O que seria esse debate aí que surgiu? Foi a situação do setor de TI de cada TRE achar que iria funcionar como um perito sobre fake news para os juízes auxiliares da propaganda eleitoral. E a gente vê que não é isso. Não haveria uma perícia prévia numa representação e numa AIJA a perícia é judicial. Não é uma perícia do setor de TI do TRE. No item 5, a designação de uma equipe multidisciplinar composta por membros da assessoria de comunicação, corregedoria, secretaria judiciária, secretaria de tecnologia da informação, sem prejuízo da participação de outras instituições. Então, isso aí seria justamente para facilitar o trâmite das denúncias que venham a ocorrer junto ao TRE. Então, se você tem uma parte de interligação com todos esses setores, teria uma velocidade maior na resposta para o cidadão. Outro ponto seria o item 6, da diretriz 6. O TSE pode aprimorar o sistema Pardal, criando uma nova funcionalidade para o tratamento de denúncias ou informações sabidamente inverídicas provenientes de meios eletrônicos. Então, o que seria isso? No próprio Pardal, você poderia criar uma ferramenta, se a denúncia é de uma propaganda eleitoral qualquer, simples, como um outdoor irregular ou qualquer coisa dessa natureza, ou se seria uma propaganda na internet. Se fosse uma propaganda na internet, abriria um espaço obrigatório de botar o URL, no caso, para facilitar a ação tanto do tribunal quanto dos órgãos de fiscalização e investigação. A sétima, a Justiça Eleitoral poderá realizar campanha educativa em rádio, TV, internet e demais meios de comunicação para estimular o uso consciente do aplicativo Pardal na internet, tendo como destinatários os partidos políticos, a sociedade e as empresas de mídia. Qual foi o ponto aí a ser discutido, né? A gente tem a intenção de divulgar o Pardal, que ele seja uma ferramenta importante para o combate das propagandas irregulares nessa eleição, mas também tem o outro lado que o Pardal pode ter uma enxurrada de denúncias, muitas vezes denúncias falsas e sem nenhum tipo de embasamento. Então, seria importante a conscientização da população e dos outros setores que realmente atuam na propaganda eleitoral para saber da importância de se usar o Pardal com uma forma responsável, para ele servir realmente de uma ferramenta de ação para o TRE. O item 8 ali, a diretriz 8. A Justiça Eleitoral poderá designar uma equipe de triagem para o tratamento de denúncias e criar repertório das fake news, assim já julgadas,
informações que podem ser incluídas também no Pardal. Ela é parecida com a outra, mas aí o que a gente podia destacar é que essa triagem no Pardal poderia ser um tipo de triagem automática. Ou seja, se você já botou uma vez um URL e chega um segundo denúncia com o mesmo URL, automaticamente ele já reuniria os processos para não ter um acúmulo de causas repetidas a serem julgadas individualmente, né, de situações repetidas. O item 9. Otimizar o sistema Pardal, possibilitando a acessibilidade das informações entre o Ministério Público, a autoridade policial e judiciária com a integração ao PJE. Então, seria uma forma de tanto o Ministério Público e a polícia não ficar numa situação passiva no Pardal, ela ter também um acompanhamento de todo o procedimento e também o TRE acompanhar isso aí através do PJE. Isso é uma ferramenta já consolidada, né? E a 10ª é que a investigação digital somente será necessária nas hipóteses em que não existam provas robustas suficientes para subsidiar a propositura de uma ação judicial para o caso. Então, se chegar uma denúncia já, isso é como em qualquer área do direito, né? Se chegar uma denúncia que já tenha todos os elementos para a propositura de uma ação eleitoral, penal, ela não necessita obrigatoriamente de ter um inquérito prévio. Então, era basicamente essas 10 diretrizes que a gente traçou. E queria passar a palavra aqui para o doutor Luiz para se aprofundar um pouco sobre a Deep Web, que tudo isso que a gente falou seria para essa internet que a gente usa. A internet que você ia conseguir identificar um endereço, né, e poder denunciar a partir disso. Então, passa aí para o doutor Luiz. Boa tarde a todos. Obrigado pelo apoio, né? Primeiro, eu queria agradecer. Na verdade, eu fui aluno nessa sala, por mais que eu lecione na universidade. Aprendi pra caramba, inclusive com controle de debates. Foi bem acalorado mesmo o debate na sala. A professora já estava, não, Luiz coordena. Não, estou aprendendo, vamos adiante. Foi excelente, foi uma experiência fantástica. Inclusive para conseguir sair um pouco da área de TI, começar a entender um pouco mais a área de direito e tentar uniformizar esse nosso diálogo, né? Nós começamos, a primeira discussão, nós ficamos um tempo razoável nela, foi até onde que a gente ia com essa questão de investigação. Porque quando a gente fala em propaganda eleitoral, remete-se muito ao que acontece na superfície da internet, né, que é o que a gente chama de web. E aí nós começamos com aquela pergunta, nós temos que atacar isso ou vamos atacar a Deep Web, que é algo que não é acessível, né? Porque quando a gente pega a web que nós conhecemos, que o Google Index, ela é só uma camada muito fina da internet, né, do que está na internet. E tudo que não é indexado pelo Google nós chamamos de Deep Web. Para a gente ter uma noção mais ou menos de tamanho, a web deve ser 5 a 10% no máximo do que existe no mundo da internet. Então, 90% das páginas de conteúdos que existem no mundo não são indexadas pelo Google. E aí nós começamos com essa discussão. Nós conseguimos fazer essa pesquisa e ir em cima de investigação nesse nível de Deep Web, por exemplo, como aconteceu com o site Silk Roads, né, que era o maior site de venda de drogas online do mundo, não era indexado. Levaram-se anos para conseguir chegar nesse pessoal, nessa equipe. Porque o que acontece? Você entra numa rede anônima, onde eu me conecto num proxy que está, às vezes, na Ucrânia, outro proxy na China, depois eu vou para um proxy em Portugal, aí eu volto para um proxy nos Estados Unidos, passo por um proxy no Brasil, que são várias conexões, até que eu chegue no destino final do site que eu quero. Então, para eu conseguir chegar nesse site, para conseguir mapear essa pessoa que está acessando esse site, eu teria que voltar por todos esses caminhos, passando por todos esses países, até chegar na ponta de saída. Sem falar que esses proxies, no geral, são piratas, né? Não são proxies reais, registrados. Então, nós teríamos que, primeiro, conseguir mapear esse sistema de proxy que existe no mundo. Depois que nós mapearmos os sistemas de proxy, nós temos que fazer com que eles fiquem parados, porque eles vivem se mexendo, eles saem do país, vai para o outro, eles morrem de um lado e nascem de outro, porque são totalmente piratas e entram em redes sem autorização. Então, nós decidimos que não, nós temos que ficar na superfície mesmo, porque entrar na parte da Deep Web, nós vamos cair num nível de investigação que nós não temos equipe e depois também não temos autonomia para fazê-lo, né? E aí, só a partir dessa definição é que nós conseguimos partir para as discussões. E aí, no final, conforme fomos passando, chegamos àquela conclusão de que existe a necessidade de uma equipe multidisciplinar. O Dr. Jackson já me dedou aqui que eu queria jogar para a Ascom, né? Na realidade, quando a gente fala em notícias falsas, em fake news, é difícil deixar a imprensa de fora, é difícil deixar o pessoal de comunicação fora, porque detectar fake news não é um ato puro de TI. A TI tem os mecanismos, tem Big Data, Deep Learning e assim por diante,
mas nós não temos o conhecimento do negócio para dizer se aquilo é ou não fake news. Então, as ferramentas implementadas precisam ter o conhecimento das pessoas da área de propaganda e comunicação. Aí, por isso que eu pedi para colocar naquela equipe multidisciplinar o pessoal de comunicação também, porque é natural, quando a gente fala em propaganda eleitoral, o pessoal de propaganda de comunicação fica fora dessa equipe. Normalmente entra a TI, Corregedoria e SJ, né, a Judiciária, e o pessoal de propaganda de comunicação não entra. E aí fica difícil de você definir. Então, quando você pega uma agência como a Lupa, por exemplo, ela trata bastante a questão da notícia em si. Não tem tecnologia, basicamente, envolvida. O que tem são relatores que investigam se aquilo é realidade ou não e classificam se é verdade, meia verdade, um pouco mais do que verdade, se está exagerado ou não. Então, a ideia dessa equipe multidisciplinar veio nesse sentido, de conseguir agregar múltiplos conhecimentos como as fake news pedem. Isso se mantendo na superfície da web. Né? E, por último, a gente chegou nessa questão do Pardal, que é a ferramenta oficial do TSE e que trata hoje propagandas baseadas em meios físicos, né? Foto, filmagens. E aí surgiu ontem na plateia o questionamento para o Giuseppe, a gente discutiu um pouquinho aqui, foi rapidamente, né? E ali nós chegamos a essa conclusão, então, de criar protótipos e estender a ferramenta Pardal para que ela comece a tratar também agora o mundo digital, que é um mundo que ela ainda não trata. E aí, com isso, vem a história do repositório também, né? Que ficamos ali, se fica na ferramenta Pardal, se cria um repositório global, que acho que todos os grupos chegaram a essa mesma questão, né? Faz ou não faz. E acho que foi isso, né? Assim, um resumo bem rápido do nosso grupo. E eu queria agradecer novamente a presença de todos, como funcionário do servidor do TRE Mato Grosso. Agradecer o ensinamento dos doutores e mestres, né? E orientadores que aqui estiveram, o Dr. Diogo Reis também. Obrigado pela oportunidade e obrigado pelos ensinamentos, que é o que mais importante. Queridos, é isso. Essa foi a apresentação do nosso grupo de trabalho. Realmente foi um trabalho desenvolvido coletivamente desde o início, a elaboração das respostas, a identificação do que está ou não compatível com o nosso conteúdo. Esse é, de fato, o resultado de um trabalho coletivo difícil, mas muito bacana pelo resultado e pelo comprometimento de todos. Eu quero realmente deixar registrado o meu agradecimento ao desembargador Márcio Vidal pelo evento. De novo, reiterar meu agradecimento ao Diogo Reis, Daniel Falcão, sempre um prazer enorme trabalhar com vocês. E todos aqui da coordenação, que realmente a gente entrou numa afinidade muito bacana e conseguimos desenvolver esse trabalho. E agradecer ao desembargador Davi por representar todo o grupo aqui. Eleito democraticamente. Foi eleição de um turno só. Foi muito boa. Convidamos, então, para fazer o encerramento deste Fórum Nacional, o excelentíssimo senhor presidente do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais e deste Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, desembargador Márcio Vidal. Convidamos também o senhor ministro do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior Eleitoral, Geraldo Og Nicéas Marques Fernandes. Caríssimos irmãos e irmãs dessa jornada de um trabalho que, com certeza, ele não termina nesta tarde e noite, nessa região centro-oeste do Brasil, mas é apenas um princípio de um longo trabalho em benefício desta nação. Pois, como já foi dito em outro momento, a dificuldade em que passa essa nação é numa busca incansável do resgate à moralidade, à ética. Em uma sociedade em rede, é evidente que pessoas que queiram perpetuar no poder nem sempre estão imbuído dos melhores propósitos éticos, morais
e com isto, obviamente, vão se valer de todas as formas para burlar o sistema legal, né? E isto vem de tempos em tempo e agora, obviamente, com uma força maior, porque pode se aproveitar da tecnologia, né? Aquilo que é criado para o benefício do homem e que, infelizmente, é usado por pessoas perversas, pessoas que não observam e não as regras e a ordem, muito menos têm o respeito pelo próximo. Eu, quando começou esse evento, e talvez uma boa parte dos senhores tenha sentido tanto quanto aquela história de Gretel perdido na floresta, sem encontrar nenhuma luz que indicasse uma saída. Aí veio assim a grande indagação: o que fazer, né? O que fazer? Nós temos que debruçar com os livros técnicos e colocá-los sobre os livros da vida e, fundamentalmente, levarmos a um diálogo. E foi isso que foi feito nesses 2 dias aqui, nesse diálogo de uma interação de áreas distintas, porque no mundo e uma sociedade altamente complexa não tem mais espaço para os especialistas, né? Só os especialistas. Eles não são mais suficiente, não reúnem força suficiente para solucionar os problemas. Então é necessário que nós integremos, nós comuniquemos com outras áreas. E por isso que foi essa formatação de uma área da comunicação, de uma área da TI, a área da magistratura, do Ministério Público, obviamente do aparato policial. É somente com a união de todas essas forças que nós podemos superar as dificuldades, e sempre pautada num diálogo e num propósito comum de encontrar soluções que resultem em algo palpável para a sociedade. Então, realmente um momento de grande satisfação. Isto aqui foi esse encontro. Ele não se cingiu apenas uma única pessoa ou um único organismo, né? Houve, como foi colocado, uma participação do COPETREL, né? desse Tribunal Regional Eleitoral, e também da escola. Obviamente que esses organismos mencionados, existem pessoas, existem vidas humanas que não se pouparam o esforço, as dificuldades, e obviamente que superou elas no instante em que propiciou esses 2 dias muito agradável e proveitoso. Por isso que vem aqui um sentimento, né, que até parece bizarro, de um lado de alegria, mas de um lado de tristeza, por saber que os senhores vão ter que ir embora, né? O desejo é que continuássemos aqui por mais dias, né, e reunidos, e que, obviamente, fôssemos dias a dias, nós estaríamos muito mais próximos, né, e poderíamos também usufruir de outros momentos, né, de lazer, mas sabemos da dificuldade dos senhores, da agenda dos senhores e também deste tribunal. Quero dizer que não se termina aqui. Eu vou sugerir, eu conversei rapidamente com o Luiz D'Arienzo, já consultando sobre a possibilidade técnica de nós criarmos na página do COPETREL, né, um ícone, 2 juízes eleitorais da propaganda, e que nela fosse possibilitado o acesso de todos os profissionais que vão atuar quanto a essa missão, né?
e lá fosse lançado todas as experiências. Isso aqui é mais ou menos o que a gente tem conhecimento na área da medicina, né? A área da medicina trabalha com muita estatística e com muito banco de dados, né? O ser humano é um só, em qualquer lugar do planeta. Então, a patologia X, ela tem um procedimento terapêutico e pela medicina de um determinado país. E essa mesma patologia foi acometida um outro indivíduo em outro lugar, outro extremo do planeta, né? Então, como ele tratou lá, como que ele solucionou os problemas? Então, guardadas as devidas proporções, seria mais ou menos isso. O juiz lá de São Paulo, diante de um problema, como ele solucionou? Esse mesmo problema surgiu aqui em Mato Grosso. Ora, se ele já tem uma solução lá, por que eu vou perder tempo, né, de inventar a roda, né? Até para que tenhamos uma unidade, um caminhar em uma única direção e que isto fortalece, obviamente, a nossa atividade jurisdicional. Então, aqui o Luiz disse que vai começar já daqui a pouco a formatar, né, essa na plataforma, essa possibilidade de inserirmos, né, junto à página do Copetrel, esse seria um banco de dados, né, e isto aqui que foi tratado, aqui trabalhado, será compilado e será colocado, obviamente, com que todos tenham acesso. Eu quero agradecer aqui também ao nosso emérito professor aqui, o Diogo, pela dedicação, juntamente com seus pares, a Juliana, né, carinhosamente já chamei de Juju daqui a pouco. Então, foi realmente uma grande experiência tê-los você aqui. Eu percebi o empenho de todos, né, indistintamente, né, todos envolvidos, engajados, né, em buscar soluções para que tenhamos melhores dias. Meu muito obrigado do coração e lembrando, isto é apenas o início, porque o Copetrel, como disse numa reunião agora à tarde, ele não se cinge apenas a promover encontros dos presidentes, ele trabalha 365 dias. Eu tinha aqui muito mais para elencar várias ações que já foram implementadas e tantas outras, dezenas delas, que estão ainda por serem implementadas, né? Mas aí tomaria o tempo dos senhores. Eu vou passar a palavra rapidamente ao meu caríssimo ministro, que gentilmente aceitou o convite do Copetrel para estar aqui presente conosco nesses 2 dias, né? E ele assumirá no mês de setembro a titularidade do Tribunal Superior Eleitoral. Portanto, ele estará envolvido neste processo, tanto quanto todos nós aqui. Meu muito obrigado. Bom, caro presidente, tantos partícipes desse evento, assim como as notícias falsas, eu também estou nas nuvens nessa altura. Eu estou nas nuvens porque consigo ver grupo de profissionais aqui, que saíram cada um do seu estado, alguns tão distantes desse centro-oeste, passaram 2 dias disciplinadamente discutindo o que todos nós teremos que enfrentar como servidores públicos e, como disse ontem, de certa forma, o presidente, como servidor do público, a nossa missão. Há uma frase do Nelson Rodrigues que eu acho que tem a ver com essa reunião. O homem é capaz de muita coisa, inclusive de boas condutas. Com seu sarcasmo, com sua ironia, talvez o Nelson Rodrigues, há muitos anos, tenha definido as razões da gente estar aqui. De um lado, temos o cuidado com as más condutas humanas, e nós juízes, nós promotores, nós servidores, assim como os médicos, assim como as mães, assim como os religiosos, temos o privilégio, é um privilégio raro, de ver muito próximo de nós, de cada um de nós, as boas e as más condutas humanas. Isso, para nós, é árduo. E, por outro lado, temos a nossa conduta no sentido, nesse início de final de semana, de estarmos aqui. Eu acho
que é momento de parabenizá-los por isso. Vamos lidar, então, desde agora e até o final desse processo eleitoral, basicamente com o novo, e ninguém ama o desconhecido. É impossível gostar de algo que não se conhece. Isso não é da experiência humana, gostar das coisas novas, amar as coisas novas sem que as conheça. É preciso primeiro conhecer para dizer se gostamos ou se não gostamos. Fizemos isso também ontem e hoje. E eu vi uma frase também essa semana interessante, que foi o tema que monopolizou um pouco o comportamento nosso ontem e hoje, é que entre essas más condutas há pessoas que escolhem a verdade como inimigas. Nós estamos, então, a enfrentar todos um trabalho coletivo. Eu quero declarar logo, inicialmente como integrante da Comissão de Propaganda do TSE, meu desejo de colaborar, o desejo de ser, de alguma forma, mais um protagonista entre tantos profissionais. Nós temos na Justiça Estadual Brasileira 17 mil juízes, e mais tantos juízes, milhares de juízes federais, mais tantos do Ministério Público, mais tantos advogados. Então, eu quero somar o meu possível grão de areia a essa praia enorme de pessoas convocadas para essa missão. E como posso ajudar? Evidentemente, aprendendo com o grupo e sendo útil ao grupo. Eu estava falando aqui para o presidente, a partir do grupo 2, das perguntas do grupo 2, que eu vou tentar reunir com o pessoal da propaganda e o pessoal de apoio do TSE, questão é só uma questão de agenda, e colocar aquelas perguntas e ver quantas delas a gente pode responder e centralizar através do colégio de presidentes, e para que sirva não como resolução, obviamente, mas apenas como uma orientação que o TSE possa dar e naquilo em que ele possa dar. Resta, basicamente, agradecer a presidência desta corte, desta casa, desta reunião, desembargador Márcio Vidal. Dividir com todos, claro que esse sentimento é um sentimento de todos nós, em relação ao anfitrião. Agradecer à comissão técnica. Que evento de grande qualidade. Não é? Eu acho que vale uma salva de palmas para o pessoal da comissão técnica. Há um grupo aqui que, embora não esteja nas nuvens, a gente não conhece, notadamente nós que chegamos aqui há pouco tempo, que é o pessoal que fica nos bastidores. Eu vejo, já identifico a Daniele, que está aqui, eu identifico a nossa fotógrafa, eu identifico algumas pessoas. Mas tem, por exemplo, a auxiliadora, que ontem e hoje me serviu do bolo de arroz que eu não conhecia. Não é? O nome auxiliadora já indica muito, não é uma pessoa que está disponível para nos ajudar. Há uma equipe, e o presidente deve ser também parabenizado pelo fato de ter ao lado dele uma equipe absolutamente comprometida com o evento, e o sucesso do evento depende muito dessas anônimas pessoas que atuam aqui. Finalmente, antes que eu perca o avião, dizer a todos que as coisas mais importantes não se aprendem. A gente distribui, a gente conversa, a gente, elas vão um pouco, quase que à flor da pele, a partir dessa comunicação, desse contato, dessa troca de ideias, que fará, certamente, que nós possamos produzir um Brasil das nossos desejos. A todos, o meu carinho, a minha atenção, e contem comigo. Em nome do presidente do TSE também, do ministro Luiz Fux, eu volto a desejar a todos muito sucesso nesse trabalho, a partir de agora, com o mesmo comprometimento, né, só para usar, da auxiliadora da Doravante. Muito obrigado, um bom retorno para todos.
Neste momento, convidamos todos os presentes para, em pé, assistirmos à execução do hino de Mato Grosso. Ouve, pois, nossas juras solenes, de fazermos em paz e união teu progresso imortal como a fênix, que ainda timbra o teu nobre brasão. E abençoa o Cruzeiro do Sul. No teu verde planalto escampado e nos teus pantanais como o mar, vive solto aos milhões do teu gado, em mimosas passagens sem par. Salve terra de amor, terra de ouro, e sonhar a morena Cabral. Chova o céu nos seus dons o tesouro. Bela terra natal, chova o céu dos seus dons o tesouro, sobre ti, bela terra natal. Branca das
com claras em cascatas de força e de luz. Salve terra de amor, terra do ouro, que sonhara a morena Cabral. Chova o céu dos seus dons o tesouro sobre ti, bela terra natal. Chova o céu dos seus dons o tesouro sobre ti, bela terra natal. Dos teus bravos a glória se expande, de dourados até Corumbá. O ouro deu-te renome tão grande, porém mais nosso amor te dará. Ouve, pois, nossas juras solenes, de fazermos em paz e união teu progresso imortal como a fênix, que ainda timbra teu nobre brasão. Salve terra de amor, terra do ouro, que sonhara a morena Cabral. Chova o céu dos seus dons o tesouro sobre ti, bela terra natal. Chova o céu dos seus dons o tesouro sobre ti, bela terra natal. Agradecemos a presença de todos e convidamos para um coquetel agora. Muito obrigada.